Nós vamos inclinar nossas cabeças sob o som somente clear. Vamos receber o pregador desta noite, né? A mensagem desta noite. Amém. Amém. Deus continue nos abençoando. Vamos colocar de pés, irmãos, por favor. Vamos ler as Escrituras. Fica em Marcos, capítulo 3, o verso 35. Marcos 3, verso 35. Está escrito: porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. Amém. Querido Jesus, continuamos diante da tua face, em orações e súplicas. Entregamos esses pedidos de oração outra vez em tuas mãos. Que o Senhor o abençoe. Dê a cada um a sua resposta. E a nós também nesta noite, Senhor, que a tua palavra seja bastante edificante em nossas vidas. Até o ponto de podermos, ó Pai Santo, colocarmos tudo em ordem. É no nome do Senhor Jesus Cristo que nós te pedimos. Amém. Assentai-vos, irmãos, por favor. Aqui nós podemos ver aqui, às vezes nós lemos a Bíblia, citamos essa escritura para as pessoas. E é muito fácil. Agora, uma coisa que nós devemos ver, nós devemos olhar isto com muito êxito. Porque nós precisamos de Deus para fazer isto para nós. Para sermos como Ele. Como Jesus, correto? Nenhuma pessoa consegue fazer isto sem Ele. Ninguém. Não existe pessoas boas ou pessoas santas ou pessoas religiosas que pode fazer isto. Isto é uma obra dependente inteiramente de Deus. É graça, é a misericórdia de Deus, fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai. Nós vamos ver nos Salmos, no número 40, o verso 8, veja como disse Davi. Ele diz assim: deleito-me em fazer a tua vontade. Deus meu, sim,
a tua lei está dentro do meu coração. Vejam. Então, eu fico observando uma coisa. Eu creio que nós devemos ser como Davi. Porque temos o sangue de Deus a nosso favor e o Espírito Santo habitando no nosso ser. E Davi não era um homem diferente de nós. Davi, ele foi nascido de mulher, um homem que veio em pecado como qualquer outro homem, e com uma vida de pouco tempo e cheia de inquietação, como qualquer um de nós. E outra coisa, Davi estava sob um sacrifício de animais. Nós estamos sob o sacrifício de Deus, o próprio sangue de Deus. E nós aclamamos ter o Espírito Santo nas nossas vidas. Vê? Agora, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Bem, se Davi era um homem segundo o coração de Deus, eu pergunto, todos aqueles que são nascidos de novo, gerados do Espírito Santo, não é menos do que Davi não, irmãos. Do jeitinho que Davi estava no coração de Deus, cada filho também está. Correto? Agora, é necessário, para fazermos isto, termos isto nas nossas vidas. Esta mensagem, Deus aperfeiçoando a sua igreja, no parágrafo 54 e o 55, o profeta disse bem assim: agora observem como Jesus, se você pudesse entender isso desta forma, nós lemos aqui onde ele disse: porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esses são os meus irmãos, minha irmã e minha mãe. Foi o que ele disse. Agora o profeta disse aqui: veja que quando Jesus morreu, olhe para ele quando ele veio, as pessoas estavam capturadas, que era exatamente o estado de vida que nós vivíamos. Eu creio que nós não podemos regredir, nós temos que crescer. Porque de acordo com esse sacrifício que foi feito por Jesus, Ele quer colocar cada filho igual a Ele. Igual a Ele. Quando fala no Senhor Jesus, você pensa no homem. Mas não é o homem, é Deus. Jesus era simplesmente Emanuel, que é Deus conosco. Então, nós vamos tirar a nossos olhos das coisas naturais e vamos olhar para o sobrenatural. Porque se nós fizermos assim, nós vamos olhar para nossas vidas, tem que ser diferente.
com um olhar diferente. Vejam bem, nós éramos capturadas, as nossas almas, as nossas vidas. Elas estavam suturadas. Vejam. Elas não sabiam o que fazer. Satanás reinava sobre elas. Elas somos nós mesmos, irmãos. Somos nós mesmos. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Isto vai nos tirar de cogitação. O sangue e a carne. Vejam bem. Um homem, enquanto ele não chega a esta experiência com Deus, eu não me importo o que você é. Você pode ter nascido dentro desta mensagem. Seus pais eram crentes desta mensagem, nascidos de novo, cheios do Espírito Santo. Mas até você chegar a ter uma nova natureza e nascer de novo, você ainda, Satanás reina sobre você. Isso é verdade. Não somente através da carne e do sangue, mas por natureza. Alma. A alma do seu espírito. De você. A sua alma não é nem do carne e do sangue. É do seu espírito. O homem do corpo da máquina. Enquanto nós não nascemos de novo e tenhamos uma experiência, Satanás ainda é o nosso rei. Ele reina. Quando Jesus veio, porque o sangue dos bois e das cabras não tira o pecado. Jesus veio para dar a sua própria vida, para que o seu próprio sangue tirasse os pecados. Vejam, vamos tomar um pequeno quadro aqui por um momento. Eu posso ver Jesus quando ele veio à terra. Que coisa, que pessoa era ele? Ele havia nascido de acordo com a vontade de Deus. O nascimento de Jesus. Veja se foi como o seu, o meu, o nosso nascimento. Porque não foi. O nascimento de Jesus foi diferente. Você pode ver que o próprio Pai, ele disse essas palavras, São João 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o único. Não tinha ninguém como ele. O único Filho que nasceu segundo a vontade de Deus foi Jesus. Mais ninguém. Então vejam, Deus o conhecia brevemente. E ele veio no tempo de Deus, na vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus. Vejam. Para fazer a vontade de Deus. Então, eu estou falando aqui sobre fazer a vontade. Ele disse: aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão. Vejam, é minha irmã, é minha mãe. Por quê? Ele está mostrando que ele era o único filho de Deus, que fez a vontade e que fazia a vontade de Deus. Agora, ele veio para poder apanhar aqueles
que estava na mente de Deus, e trazer e colocar sob a palavra, em obediência, para fazer a vontade do Pai. Aí, você sabe, as pessoas leem a Bíblia, você não, lendo a Bíblia, você apenas não a lê como se estivesse lendo um jornal. Esta Bíblia está escondida dos sábios entendidos. Não me importa quão grande seja a sua escola e seu seminário, você nunca saberá nada a respeito de Deus, até que você se apaixone por Deus. E você tem que ler as entrelinhas. É uma revelação. Agora, quando se fala em revelação, irmãos, tem que ter o Espírito Santo, o autor da palavra, para revelar para você. Para revelar para você. Então, não é ter a Bíblia debaixo do braço e dizer assim, se jactanciar, se vangloriar, e dizer, você sabe, olha, eu nasci na palavra, eu nasci nessa mensagem, cresci nela, nunca fumei, nunca joguei, nunca adulterei, nunca prostituí, até hoje, nunca fiz isso. Não é isto. Deus não quer saber disto. Pode até ser bem na sua vida social, religiosa, mas Deus quer saber se você é um predestinado, um eleito, é um pensamento dele, é o genes dele, está em você. É isso que ele quer, porque o que ele olha para cada filho não é o natural, é o sobrenatural. Eu posso preencher a ficha do tabernáculo da fé, mas eu não preencho a ficha de um cristão. Nunca preencherei. Tem que nascer de novo. Correto? Não adianta ser um homem de moral, uma mulher de moral, morrer e ir para o inferno. O que adianta? Não. É isto que ela está dizendo no papel. Vejam, vou voltar aqui um pouquinho aqui, ele vai dar uma experiência dele aqui. Está escondido quando recebo uma carta da senhora Brana, e agora ela diria, querido Billy, eu te amo muito. Estou pensando em você. É o que ela escreve para o irmão Brana. Talvez ele está lá na África. E isso que ela está dizendo no papel, mas eu posso ler entre linhas. Porque estou apaixonado por ela, e eu sei a respeito do que ela está falando. Agora, pode ler a carta e não pensar muito sobre aquilo, mas eu sinto, porque ela me ama e eu amo. É um caso de amor. E quando você nasce de novo de Deus, vejam, ler a Bíblia, isso se torna mais do que apenas uma história para você. É um caso de amor entre o crente e Deus, entre o crente e Deus, revelando aos pequeninos. Você viu aí? A Bíblia, irmãos, ela tem que tornar para nós materializada nas nossas vidas. Correto? E quem faz isto
É o Espírito Santo vivendo em você. É que faz estas coisas na sua vida. Não adianta querer dizermos que somos crentes e querer encher a vida de crente com vento de linguiça. Não é bem assim. De jeito nenhum. A vida de um verdadeiro cristão deve estar identificada com Cristo, com a palavra, através do Espírito Santo habitando em nós. E nós temos que ter isto. Olha, o Espírito Santo é nos dado para nos corrigir, para nos exortar, nos açoitar e nos levar à perfeição. Isto é a verdade. Ou seja, nos aperfeiçoando. Vejamos bem aqui o que disse Jesus ainda. Em São João capítulo 4, verso 31 ao 34, olha como ele disse: entrando seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Ele não entendia. Nem os discípulos que andavam com Jesus, irmão, não estavam entendendo o palavreado de Jesus, o linguajar de Jesus. Eles estavam andando com ele. Não é andar com Jesus somente. Não é você dizer assim: nada, eu andei com Jesus, eu comi com Jesus, eu dormi com ele, pesquei com ele, eu conheci Jesus. Não é isso que manda. Vai muito mais além disto. Vai muito mais além. Vejam bem, Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vê? Então nós às vezes ficamos muito acomodados e achamos que já sabemos tudo. E às vezes pensamos que é isto, e não é. Porque, de fato, os discípulos não conheciam mesmo. Eles não conheciam. Eles não tinham ainda o Espírito Santo na vida deles. E quem dá o conhecimento desta verdade é a revelação do Espírito Santo, morando em você, habitando em você. Eles não tinham. Eles não entendiam o que ele estava falando. E hoje nós pensamos que é simplesmente ser crente. Não, ser crente até o diabo é crente. A Bíblia diz que o diabo crê que estremecem, só que não obedecem. Obedecer a palavra, quem obedece a palavra? É o Espírito Santo, somente Ele. Por isso que Jesus, ele sentiu a necessidade de voltar e habitar na igreja, para levar a ela a ver entre linhas, ter a revelação. Se nós for observar no natural aí, há muitos religiosos denominacionais aí, irmãos, que dá 10-0 num crente da mensagem.
Eles leem a Bíblia 10 vezes. Eles conhecem letra por letra, vírgula por vírgula, versículo por versículo, cada capítulo. Eles parecem uma impressora. Você entendeu? Mas é como o papagaio. Canta, fala, mas não sabe o que canta e nem sabe o que fala. São cegos espiritualmente. Enquanto que um verdadeiro cristão, ele não precisa nem aprender letra. Basta o Espírito Santo tomar posse dentro do seu ser, habitar na sua vida. Tudo muda. Vê? Então a necessidade de termos o Espírito Santo é muito grande para nós. É o nosso destino eterno e nos estabelece, porque um filho, ele só é filho quando ele nasce e tem vida. Por isso eu desafio a todos nós, irmãos, deixar de brincarmos de crente. Vamos, na verdade, ver se nós temos uma experiência individual com Deus. Porque o batismo nas águas não é tudo, não. É um princípio de um novo nascimento. Mas você pode ser justificado e não ser santificado. Você pode ser santificado e não ter o Espírito Santo. Mas você não pode ter o Espírito Santo sem ser santificado. E ser santificado sem ser justificado. Vê? Aí é onde está a coisa. Então, quando nós chegamos a ter esse Espírito de verdade na nossa vida, a nossa vida se torna nova. Esse crente tem estímulo. Esse crente tem regozijo. Esse crente tem prazer em obedecer a palavra. Ele crê de coração, ele morre por ela. Porque algo aconteceu na nossa vida. Uma nova vida tomou lugar. A velha vida acabou. O primeiro foi embora. Agora entrou o segundo, que é o novo nascimento. Não é mesmo? Essa mensagem, Hebreus capítulo 5 e 6, primeira parte, o profeta, ele fala no parágrafo 220, ou 124 ou 127, ele diz bem assim: então disse, baseado no versículo 8 de Hebreus, no capítulo 10, ele disse: então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Isso era o Espírito Santo em Paulo. A tua vontade. Tira o primeiro. Quem era o primeiro? Era a lei. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo. Quem era o segundo? É o novo nascimento. Era a vida de Deus vivendo em Jesus. O próprio Deus feito carne. Ele disse assim: gostaria de ter tempo para permanecermos nisto, contando que você seja um presbiteriano, ou pentecostal, ou batista, ou metodista. Ele nunca poderá fazer nada por você. Nunca. É o que eu disse. Pode ser nascer dentro do tabernáculo da fé. Nunca pôs o nariz lá fora. Se você não nascer de novo e tirar essa velha natureza e deixar Deus estabelecer a sua natureza em você, você não passa do membro do tabernáculo da fé, como ele disse aqui. Vejam, ele nunca poderá fazer nada por você. Primeiro, ele tem que tirar tudo aquilo para fora, vê?
para que então ele possa estabelecer o segundo. Olha, o segundo. Desde que você diga, bem, eu sou metodista, não tenho nada contra os metodistas, ou batistas, ou pentecostais, mas, irmão, aquilo não tem nada a ver com isto. Você tem que entrar na perfeição, e isto é Cristo em você, que é a perfeição. Cristo em você, na qual, vejam isso daqui, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Veja o outro versículo. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca pode tirar os pecados. Isso é o Velho Testamento, né? É um sumo sacerdote feito de acordo com a lei humana, ou seja, a lei do homem, a lei que Moisés deu lá no Monte Sinai, natural. Mas este quem? Isso é Jesus. Mas está você pronto? Está seu manto aberto agora, para que isso não escape, para que possa ir diretamente para o coração? Mas note, este o que? Não Papa de Roma, não o bispo da igreja metodista, ou qualquer outra igreja, mas este, Cristo, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Então Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou naquela manhã de ressurreição. Ele entrou e foi debaixo do sacrifício do seu próprio sangue, da sua própria vida, fazendo a vontade do Pai. A prova é que Jesus fez tudo certinho de acordo com a vontade do Pai, que Deus ressuscitou ele dentre os mortos. E naquela manhã de ressurreição, ele apareceu para os discípulos e ficou ali 40 dias ensinando e instruindo eles acerca dos mandamentos. E depois mandou que eles ficassem no cenáculo, que ele ia voltar na forma do Espírito Santo e habitar neles. E ele subiu num corpo glorioso e está sentado à destra do Pai. Hoje ele está lá intercedendo pela igreja aqui, por cada filho, por cada filha, como sumo sacerdote através do seu próprio sangue, não sangue de animal, o seu próprio sangue. Ele entrou em um verdadeiro céu, no seu verdadeiro tabernáculo, seu próprio corpo. Você entendeu? Vejam bem, daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Ele está lá, esperando o quê? O maior inimigo que nós não temos ainda recebido ainda o triunfo sobre isso é a morte. Jesus, na verdade, ele morreu, ressuscitou, tem a chave da morte e do inferno, mas ainda ele não colocou o último inimigo ainda, que é a morte, a qual nós ainda vemos a morte. Ele está esperando isso acontecer. Um dia desse virá a adoção plena. E esses verdadeiros atributos dos seus pensamentos virão em corpo celestiais. E nós que estamos nesse corpo,
e entramos num corpo físico e glorioso. Vejam. Então vejam bem, ele diz, porque com uma só oração aperfeiçoou até o próximo avivamento. O que diz ali? Aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Você compreendeu isso? Prossigamos à perfeição. Foi o que ele falou. Não volte atrás. Prossigamos. Agora, quem é perfeito? É Cristo. É o Espírito Santo, é perfeito. Ele é Deus mesmo. Quando Deus toma e possui as nossas vidas, irmão, vocês seguem fazendo a vontade de Deus, porque não é você que faz, é Ele que faz em você. A vontade de Deus é o quê? É a sua palavra, não é isso? É a vontade, palavra, é a vontade de Deus. Romanos capítulo 12, o verso 2, ele disse bem assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa e agradável e perfeita a vontade de Deus. Se nós não chegarmos a esse ponto de termos isto nas nossas vidas, para obedecer a palavra, você nunca chega à perfeição. Deus não pode aperfeiçoar. Isto é a verdade. Então, as nossas vidas têm que ser a vida de Cristo vivendo em nós, para que então nós podemos chegar a essa perfeição. Correto? Voltando aqui em Hebreus, capítulo 7, a parte 1, veja a partir do parágrafo 56, vamos ver se vai dar tempo, até o 71, o profeta diz assim: quero que vocês notem o Espírito de Cristo aqui em Abraão. Outra vez ele tomou o tipo lá atrás, em Abraão. Se você observar no versículo 14, vejam bem: ouvindo, pois, Abraão, que o seu irmão, entendem isto? Estava preso, armou seus criados, nascidos em sua casa, eram 318, e os prosseguiu até Dan. Perseguiu, né? Perseguiu até Dan. Isso aqui é um tipo maravilhoso do que deve ser a igreja hoje. Cada um de nós. Você já imaginou se Abraão tivesse tão enrolado, enredado como Ló? Envolvido como Ló? Mas ele não estava. Abraão não estava. Vejam bem. Ó que pensamento bendito da graça. Abraão, quando seu irmão, ainda que caído da graça, que era Ló, né? Eu disse Ló, né? Mas Mambrando disse ainda caído da graça, que era o irmão dele, Ló. Ainda que estivesse nessa condição de apostata. Quando ele ouviu que o mundo o tinha apanhado, e o capturado, e o que o havia levado para matá-lo, você pode ver que isso que Abraão fez foi o mesmo que Jesus fez, né? Quando nós lemos aqui na mensagem aperfeiçoada, Deus aperfeiçoando. Foi o mesmo que Jesus fez. Abraão fez. Vejam bem. Abraão agiu pelo Espírito de Cristo. Ele veio, armou todos os seus homens e os que tinham nascido em sua casa, os levou após eles e os perseguiu até Dan. E Dan
é a parte superior da Palestina, de Dan a Berseba, de um extremo ao outro, e é um tipo de Cristo. Quando ele viu que o mundo havia tomado, estava caído, ele perseguiu o inimigo até o fim, para reaver a raça caída de Adão. Vejam, agora nós vamos ver aqui o Espírito de Cristo em Abraão, depois o próprio Espírito Santo, que era o próprio Deus feito carne em Cristo, e agora nós vamos ver daqui a pouco na igreja, que deve ser o testemunho de Cristo em você, em mim, em cada um de nós. Porque isso deve fazer do mesmo jeitinho que ele estava fazendo. Por quê? Porque se o Deus de Abraão é o mesmo ontem, hoje e para sempre, então da mesma maneira que ele operou lá, ele tem que operar agora. Do mesmo jeito que Abraão era diferente de Sodoma e Gomorra, e até Ló, e fez aquilo, e quando Jesus veio, ele era diferente dos fariseus, dos saduceus, dos herodianos. Hoje também deve ser a mesma coisa. Isto é a verdade. Vejam, quero que vocês notem o próximo versículo, quão docilmente o Espírito fala aqui, através dele. Tudo bem. O verso 15. E tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. Quando Abraão foi atrás do inimigo, que havia levado seu irmão, ele o perseguiu por todo o caminho, através da nação até Dan, e trouxe de volta tudo que o havia perdido da queda. Que belo quadro de Cristo! Quem ouviu do céu que estávamos perdidos, e veio e perseguiu o inimigo por todo o caminho até o inferno. Capturou as almas perdidas, nos trouxe de volta, restaurou tudo o que tinham antes da queda. Antes da queda, nós apostatas, nós que nascemos para sermos filhos de Deus e que estávamos pervertidos em filhos do diabo, e feito. Por isso que eu digo, é uma necessidade, irmão, de termos nascido de novo. É uma necessidade. Religião, ser religioso, tira a sua ideia disso. Pertencer a uma igreja, tira a sua ideia disso. Você tem que ter uma experiência. E uma experiência com Deus, irmãos, muda tudo o sentido. Nunca você pode ser o mesmo. As coisas tomarão outro caminho. Isso é verdade. Agora, o problema é que hoje as pessoas pensam que essas coisas que nós cremos não é a verdade. É uma história, é um conto, é uma imaginação, ou é algo que o homem inventou. Você sabe que tem muitos crentes, entre aspas, que não creem na Bíblia? Pergunte para ele, você crê em toda essa Bíblia? Não, eu creio em parte. Em parte eu não creio. E é crentes. Pessoas crentes. Eu perguntei, você crê nessa Bíblia? Ele disse, não, eu creio em parte. Tem coisa aí que eu não creio. E aí? É crente. Carrega a Bíblia debaixo do braço. Então eles não creem. Por isso que você vê a situação. Não está nem importando. Eles pensam que a vida é essa daqui. É fama, é posição, é dinheiro, é mulher, é bebida.
Morreu, acabou. Acabou aqui, mas vai parar no inferno. Isso é verdade. Vejam, fomos após as coisas do mundo, erramos e corremos enganosamente, gananciosamente, como Ló fez, vedendo nossa primogenitura e indo após as coisas do mundo. Cristo desceu, embora caído. Deus, sabendo no princípio quem será salvo e quem não seria, portanto, desceu e perseguiu o inimigo através da vida, através da morte, através do paraíso, até o inferno, e por todo o caminho, desde a glória até o inferno. Vejam, tomou posse dos poderes do inferno, tomou a chave do diabo, levantou novamente, restaurou a humanidade para que pudesse ser filhos e filhas de Deus novamente. Agora, a escritura que nós lemos: quem são meu pai? Quem são meus irmãos? Quem são minhas irmãs? Quem são minha mãe? É aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Vê? Esses são filhos e filhas. Então nós podemos observar que quando Jesus veio ao mundo, ele veio como unigênito. Mas quando ele voltou, irmãos, para a glória, ele voltou como primogênito. Ele voltou com a vitória, mostrando e dizendo ao Pai que há uma nova raça que ele tem encabeçado, ele sendo o cabeça dessa nova raça, o cabeça dessa nova criação. Ele disse: eu tenho outros irmãos aí, que esse está vindo da maneira que eu vim. Aleluia. Você vê? Eu quero trabalhar para o meu Senhor, eu quero trabalhar com o meu Senhor, com a redzona esticada, deitado nela e cantando, lá e para cá, folgado, água fresca, banco cheio, a despensa carregada, nenhuma enfermidade para importunar. Não é assim não. Do jeito que Jesus fez, todos que querem ser como ele também têm que fazer. Ele carregou uma cruz, cada um de nós também tem uma cruz para carregar. Isto é a verdade. Vamos prosseguir. O Espírito Santo, veja o Espírito em Abraão ali, o Espírito de Cristo vindo com ele, vejam. E agora quero que vocês notem um pouco mais adiante, enquanto lemos: e o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir Kedorlaomer, é um nome lá, né? Aos reis que estavam com ele no vale de Savé, que é o vale do rei. Eles saíram, e o rei de Sodoma foi trazido de volta, e o irmão dele foi trazido de volta, os filhos foram trazidos de volta, e aqui saíram os reis para encontrá-lo também. E aqui está onde eu quero chegar a mensagem agora. Observem: Melquisedeque, rei de Salém, rei de Jerusalém, rei de paz, trouxe pão e vinho, e era esse sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Melquisedeque, o rei de Salém, também representou a si mesmo entre os outros reis. E note, a batalha havia terminado. O Espírito de Deus em Abraão, de Cristo, que tinha trazido de volta seu irmão caído, e o restaurando sua condição por direito a tudo que ele havia perdido. Ele o havia trazido de volta. E quando ele o fez, ele trouxe pão e vinho e comunhão. A comunhão. Você
não consegue ver quem era esse Melquisedeque? Era Deus trazendo a comunhão depois da batalha. Vê? O que é um vencedor? Aí você vai ver em São Mateus 26, eu vou, para nós adiantar um pouquinho, São Mateus 26, 26, você vai ver assim, que diz assim: e quando comia Jesus, esse é o nosso Melquisedeque também, e quando comia Jesus, tomou o pão e abençoando, o que era isso? A batalha havia terminado. Jesus havia terminado a batalha como Abraão havia terminado. Jesus havia. E partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, esse é o meu corpo. Vê esse Melquisedeque? Centenas de anos antes, quando ele encontrou com Abraão, depois que a batalha havia terminado, ele deu pão e vinho. E aqui Jesus dá aos discípulos, depois que sua dura batalha havia terminado. Ele lhes deu pão e vinho, observe o futuro chegando. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o novo testamento que é derramado por pecados, para remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que há de beber de novo convosco no reino de meu Pai. Veja, irmãos, nós estamos bem pertinho disso. Às vezes eu fico pensando, se Deus derramou para você essa graça e essa misericórdia, e você creu, foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, e você aclama ter nascido de novo e ter o Espírito Santo, qual é o propósito? Qual é o propósito que Deus fez isso com você? O mesmo que ele fez com Abraão, o mesmo que ele fez com Jesus, é o mesmo que ele fez, vai fazer agora, está fazendo agora com a noiva, com os eleitos. Você que veio primeiro, para que você veio primeiro? Para ir atrás dos outros perdidos. E eu fico pensando, e o que é? Como que nós vamos atrás deles? É o nosso testemunho, é a nossa vida, é o nosso posicionamento como cristão, porque senão não funciona. Vejam bem, nós estamos na batalha agora, nós estamos atrás do nosso irmão caído, que Deus viu antes da fundação do mundo e predestinou para a vida eterna. Como posso eu ficar de braço cruzado, quando Jesus, que morreu de braços abertos, habita em mim, vive em mim? Como posso eu ficar deitado numa rede lá, quando Deus andou ali, em mar de sangue, naqueles cristãos? Preguiçoso, tem até preguiça de vir servir a Deus, de adorar a Deus. Você sabe que o que nós fazemos, isso aqui, irmãos, é um reavivamento. O que nós fazemos, cada vez que nós estamos aqui na igreja, com esse pretexto, dado pelo Espírito Santo, para poder lhe honrar, lhe adorar, lhe servir, e lhe glorificar, isto é uma pregação para aquelas pessoas. Correto? Isso é verdade. Vejo, e as coisas do mundo têm apanhado em um redemoinho. Ele tem saído para estar em sociedade, a classes, ele e sua esposa, isso é os que estão lá fora no mundo, subindo e descendo as ruas, fumando, bebendo, embriagando-se, tentando encontrar paz. E o Espírito de Cristo em nós, aleluia. Eu tenho vergonha de dizer que sou um crente e agir e atuar como o mundo age e atua. Isso é verdade. O Espírito de Cristo em nós,
assim como estava em Abraão, faz com que saiamos atrás dele, com todas a armadura de Deus, os anjos de Deus acampados ao redor. Vamos em busca de nosso irmão caído para trazê-lo de volta. Tem vergonha de ser crente? Tem vergonha de ser cristão? Então não confessa. É o que eu digo. Então, se nós temos esse privilégio, irmãos, é um privilégio você estar em Cristo e Cristo em você, e ter essa condição de estar com a mão lá fora trazendo um outro para dentro, como Abraão foi lá, Jesus foi, fez isso, e agora ele em nós está fazendo a mesma coisa. Vê? E finalmente, quando a batalha estiver terminada, nós encontraremos Melquisedeque novamente. Bendito seja Deus, amém? Que abençoou Abraão ali e deu-lhes a bênção, deu-lhe pão, vinho e comunhão. E quando a batalha estiver terminada, nós encontraremos, nós que somos herdeiros da promessa de Abraão, co-herdeiros com Cristo no reino. Encontraremos no final da estrada e tomaremos pão e vinho novamente quando a batalha terminar. Aleluia! Isso aqui é para vencedor. É para aquelas pessoas que não estão preocupadas com o mundo, com as coisas do mundo, com a moda, com a vaidade. Vocês sabem, nós nos preocupamos muito com as pessoas mesmo. Não no sentido espiritual. Nós preocupamos com o afeto humano. Somos muito humanismo. E ficamos preocupados com isso. Nós devemos ter uma preocupação de ser como Cristo. Ser como Ele, agir como Ele agiu. Aí você perde o afeto natural, quase 100%. Quem é esse Melquisedeque? Aquele que não teve pai, não teve mãe, não teve princípio nem dia de fim de vida. Ele estará lá para dar a comunhão novamente. Você entende isto? Um dia que a poeira for baixada, a Bíblia for fechada e a espada for guardada na bainha, então nós subiremos. Estaremos nas bodas do Cordeiro. E o nosso Melquisedeque estará administrando a Santa Ceia para nós. Quando viemos, em certas noites, quando nos reunimos e tomamos ceia nas mãos do ministro, representando que nós cremos na morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Que aquele véu, seu corpo, no qual ele foi velado, Deus, nós tomamos isso como um símbolo, que nós estamos mortos para as coisas do mundo e nascemos de novo do Espírito e caminhamos com o corpo de Cristo, todos os crentes juntos. Amém. Você vê? Todos cheios e carregados, batizados com o Espírito Santo, carregado de amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, mansidão. Vejam, temperança, fé, todos juntos, com estas bênçãos em seus corações. Nós subiremos ao encontrar o Senhor nos ares. Isso é verdade. Vamos cantar o hino 199? Basta perseverar.
Aqui nada me faz invejar. Espero a vinda de Cristo. Quem for escolhido, Ele o levará. Não vai haver privilégio e nem faltará lugar. Vai o rico e o pobre, basta perseverar. Não vai haver privilégio e nem faltará lugar. Vai o rico e o pobre, basta perseverar. Quero ficar na rocha, firme sem desgarrar, para quando Cristo vier, eu estar preparado e poder viajar. Não vai haver privilégio e nem faltará lugar. Vai o rico e o pobre, basta perseverar. Não vai haver privilégio e nem faltará lugar. Vai o rico e o pobre, basta perseverar. Aleluia, graça, graça. Perseverar na palavra, fiel, obediente, aí você vai. Não vai haver privilégio. Esse negócio que você é melhor, você é melhor, você é melhor. Não. Jeito nenhum. É aquele que tem o sinal vivendo na vida dele. É o único que Deus reconhece. É o único. É o sinal. O Espírito Santo, o selo, a própria vida de Cristo em você. Deus abençoe, né? Deus abençoe aqueles que estão assistindo também pela internet. Valmor, Isíbia, Francisca, Jeremias, Raimundo e Nazaré, Zeneira e Gisele, Alcineide, lá em Sena Madureira, né? Acre, e Maria Luzia. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo, e a nós também. Deus continue nos abençoando, amém. Com as nossas cabeças inclinadas. Querido Jesus, dê-nos, ó Pai, esta perseverança. Ela não vem de outra coisa, senão de Ti. É a Tua força, é a Tua graça, é a Tua misericórdia. No nome de Jesus Cristo, despede-nos, leva-nos em paz, guarda e nos protege de todos os males, e que Teu anjo acampa ao nosso redor. É no Teu nome que o pedimos agora e para sempre. Amém. Deus os abençoe, abençoe um outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados também. Contemplo os mares, as praias, os rios, a terra e o céu, as serras, as pedras e os prados, que são maravilha de Deus. Contemplo por meio da fé
banquete no céu, preparado para os crentes fiéis. Eis as maravilhas de Deus. Contemplo as tão belas flores